Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou ao servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Oremos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Pegue o nosso coração neste momento pelas mãos e leve junto ao teu peito. Pegue a nossa mente pelas suas mãos neste momento e leve junto ao trono da graça. Que não sejamos distraídos, que nem por um milésimo de segundo. Que possamos entender que não é uma palestra nessa manhã, mas é o Senhor falando ao nosso coração. Que estamos comendo e bebendo à medida que ouvimos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tempo de Natal é sinônimo de muita música e cantatas. As tradicionais melodias são tocadas à exaustão no comércio, nas diversas apresentações em grupos, nas cidades, nas orquestras, nos teatros. E nos cultos e celebrações cristãs, isso não é diferente. Afinal, nós queremos celebrar e nos alegrar em conjunto, relembrando, rememorando ou até dramatizando, através dos louvores, o sentimento de pertencimento que temos a Deus e uns para com os outros, à medida que cantamos juntos. Principalmente neste mês, quando ouvimos músicas como Noite Feliz, ou Ó Vinde Adoremos, ou Surgem Anjos Proclamando. Essas músicas nos remetem a uma estação, nos remetem ao Natal, nos remetem ao nascimento de Jesus Cristo. Mas eu gostaria de destacar, meus irmãos, que o Natal não é musical, porque ouvimos músicas. O Natal não é musical porque ouvimos músicas natalinas nas lojas, nos teatros ou nas igrejas, ou até mesmo decorações pela cidade. Eu gostaria de nessa manhã afirmar para todos nós nessa manhã que o Natal é musical porque primordialmente tem música na Bíblia em celebração ao nascimento de Jesus Cristo. Isso mesmo, meus irmãos, a música está presente na Bíblia, e os salmos são a maior prova disso, de como seu conteúdo era entoado nas celebrações e encontros comunitários. O que nós lemos hoje é conhecido como Cântico de Maria, uma canção, a canção de Maria. E a partir desse cântico eu gostaria de destacar 5 pontos. O primeiro ponto, por que tanta música na Bíblia? O segundo ponto, por que o cântico de Maria nos leva a cantar? O terceiro ponto, como o cântico de Maria nos leva a cantar até mesmo em dias difíceis. O quarto, as razões, o que levou Maria a cantar. E quinto ponto, como este cântico de Maria nos convoca a nos comprometer com Deus. O maior livro da Bíblia, irmãos, os Salmos, ele tem 150 capítulos, dividido em 5 pequenos livros. E o mais interessante é que ele é o maior livro da Bíblia e é um livro repleto de salmos de adoração a Deus. E no Novo Testamento não é diferente. Nós temos diversas expressões musicais, principalmente aqui nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo número 1 e Lucas capítulo número 2 tem 5 canções expressas nas Escrituras Sagradas.
ao longo desses domingos, iremos estar pregando nessas canções e seremos edificados através desses cânticos escriturais para sermos alimentados nesses dias. Acontece, irmãos, que ali alguns personagens que fizeram parte do enredo da história da salvação entoaram louvores de adoração a Deus, uns por terem sido escolhidos, como Maria, ou outros por presenciarem o cumprimento da promessa do nascimento de Jesus Cristo, a revelação do Deus que se fez carne, como Simeão. Nós vamos ver, meus irmãos, que o Natal de Jesus é a festa dos cânticos e é a festa da música. E Lucas, né, a guisa aqui de introdução dos nossos primeiros pontos, Lucas, irmãos, ele é o maior enologista das Escrituras e ele é uma pessoa versada nos estudos dos cânticos das Escrituras. Pensa comigo, Lucas, ele era médico por profissão, mas Lucas era historiador por vocação. Por isso que o Evangelho de Lucas relata, retrata, descreve, nos fala com muita simetria acerca da vida de Jesus Cristo, principalmente até dos detalhes de qual era o conteúdo, a composição dos cânticos nas Escrituras. Por isso, irmãos, nós temos 5 cânticos natalinos registrados em Lucas. Primeiro, nós temos o Beatitude, conhecido como Cântico de Isabel, Lucas 1:42. É um louvor que expressava o reconhecimento de Isabel por estar diante de Jesus Cristo, ainda no ventre de Maria. O segundo cântico, que é o que nós estaremos pregando hoje, é o Magnificat, que é o cântico de Maria. É um louvor a Deus, onde Maria engrandece a Deus por ser mãe do Salvador e reconhecer que Deus não escolheu pessoas poderosas, mas uma humilde serva para cumprir sua vontade. O terceiro cântico é o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. Ele é um cântico que Zacarias, depois de ficar 9 meses mudo por não acreditar que Deus pudesse dar um filho a Isabel, começou a irromper em louvores ao Senhor por aquele que viria guiar os nossos passos no caminho da paz. O quarto cântico é no capítulo 2, no versículo 14, conhecido como Glória in excelsis Deo, ou seja, o glória a Deus nas maiores alturas. Irmãos, depois de alguns solos, depois de alguns anjos, eles vão afinando o coral. O capítulo 1 de Lucas acaba e o capítulo 2 começa, e é como se fosse o refrão agora, o refrão, e os anjos cantam a Deus, glória a Deus nas maiores alturas. E este som alto, glorioso, é o prelúdio, irmãos, da encarnação de Jesus Cristo. E por último, e não menos importante, nós temos o cântico de Simeão, o Nunca Admites. O velho Simeão, irmãos, ele havia recebido a promessa de Deus de que não morreria antes de ver o seu Salvador e de tomar o Salvador em seus braços. E como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, foi o que aconteceu. Simeão segurou, viu Cristo, e ele disse: já posso ser demitido, já posso partir em paz deste mundo, pois os meus olhos já viram a salvação. Mas a essa altura, irmãos, tudo que a gente falou até agora, fica uma pergunta no ar. Por que tanta música na Bíblia? E aqui a gente entra no primeiro ponto. Por que tanta música na Bíblia, meus irmãos? E a resposta é simples, mas muito poderosa. É por causa daquilo que o Deus Pai fez em Jesus Cristo, ser uma obra tão magnífica, poderosa, esplendorosa, maravilhosa e bela, que é e que torna e nos cativa a louvar a Deus em cânticos de adoração. Irmãos, não é suficiente simplesmente entender ou decorar o vocabulário do Evangelho e saber intelectualmente o que Deus fez em nós. Junto com isso, e tão importante quanto, essas verdades precisam ser celebradas com salmos, hinos, cânticos espirituais, pois é cantando que a alma melhor se expressa, e pois é cantando que a alma melhor se deleita em Deus. Irmãos, até Aristóteles, sobre a importância da música, ele diz assim,
A música usada dignamente é um dos meios mais eficientes para a educação e a instrução de um povo. Ela tem tanta relação com a formação de caráter que precisamos ensiná-las para as crianças. Irmãos, repete comigo. Aquilo que a igreja canta é aquilo que a igreja crê. Aquilo que a igreja canta, repete com força, é aquilo que a igreja ensina. Irmãos, aquilo que a igreja canta é aquilo que a igreja crê. E aquilo que a igreja canta é aquilo que a igreja ensina. Isso mesmo, irmãos. A música é discipulado na vida da igreja. A música tem um poder formativo de criar em nossa mente um imaginário correto ou não sobre Deus e sobre a igreja. A música tem um poder, irmãos, de discipular a nossa consciência acerca da identidade de quem Deus é. Por isso, irmãos, uma matéria muito importante na escola de discipulado de Jesus é Jesus ensinar os seus filhos a cantar como igreja, a cantar junto com outros irmãos. É isso mesmo. Música, meus irmãos, não é apenas para uns ou para outros. Música é uma matéria de discipulado na escola de Jesus. Cantar junto com outros irmãos não é meramente um momento da nossa semana, quando eu não estou muito afim, eu não canto, mas é uma prática de discipulado, onde Cristo nos forma por intermédio disso. Por isso nos leva ao segundo ponto. O cântico de Maria leva a igreja a cantar. Não é apenas um ministério de louvor. Não é apenas um outro, mas nos leva a cantar. Sabe quando você está cantando sozinho? Quem aqui tem aqueles momentos assim, de devaneios e fica cantarolando sozinho? Levanta a mão. Nossa, geral. Até quem não canta. Até quem não canta, não é verdade? Porque, irmãos, essa sensação de começar a cantarolar sozinho é uma experiência muito engraçada. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já passamos por isso. Alguns mais, outros menos. E normalmente, quando nós ficamos cantarolando, naturalmente é depois de notícias felizes, não é verdade? Depois de grandes notícias na nossa vida, nós começamos a cantarolar sozinho, a cantar e etc. Mas acontece, meus irmãos, que o cântico de Maria é muito parecido com isso, com essa experiência corriqueira. Essa experiência ordinária, mais simples e comum. O cântico de Maria é muito parecido. Só que o que aconteceu com Maria foi extraordinário. Foi incrível, foi maravilhoso. Irmãos, a canção de Maria é uma resposta à grandiosa obra de Deus na vida dela. Repete comigo, Maria não cantou porque cantava bem. Cantou porque estava grata. Maria não cantou porque era afinada, ou porque tinha um talento, ou porque tinha um chamado de cantar. Não. Maria cantou porque estava grata, meus irmãos, simplesmente por causa disso, porque ela não tinha acontecido, Maria não cantou para ficar bem. Maria, ela recebeu algo tão glorioso, Jesus Cristo, que ela ficou tão feliz, tão maravilhada, que ela cantou. Por isso, meus irmãos, deixa eu te contar uma coisa. O canto não é restrito ao ministério de música, mas a todos os cristãos que se reúnem para cantar. Graças a Deus, Jesus é o nosso mediador e nós temos o Espírito Santo como um afinador das vozes desafinadas para levar a Deus e afinar os nossos cânticos. Meus irmãos, a Deus. Deus não interessa se tu está dentro ou fora do tom. Deus quer ouvir a igreja cantando, meus irmãos. Deus quer ouvir a igreja celebrando, meus irmãos. Deus quer ouvir a igreja cantando como se fosse a última canção da sua vida, meus irmãos. Cantar a Deus não é um quebra-gelo no culto. Cantar a Deus é o que faremos para sempre quando Deus nos vier buscar aqui. Irmãos, cantamos porque é uma ação responsiva do ser humano através de Jesus Cristo a Deus, em resposta ao que Deus fez em Jesus Cristo a nós. A relação do culto é revelação e resposta. Deus se revela e nós respondemos cantando. Deus se revela e nós respondemos adorando a Deus. Isso, irmãos, nós precisamos falar aqui nessa manhã, que a música na Bíblia ela tem 3 objetivos.
quais são esses objetivos? Primeiro, ensinar. Segundo, encorajar. Terceiro, fortalecer. Você sabia, meus irmãos, que a Bíblia cumpre um papel de moldar, com fidelidade ou não, aquilo que Deus é, e isso tem poder de deformar, caducar a imagem que temos de Deus, ou formar, nos ajudar, auxiliar a formar uma imagem correta de Deus. Perceba, irmãos, que no Cântico de Maria, ela destaca os atributos de Deus. Ouça com atenção isso. Maria, ela destaca o poder de Deus, a santidade, misericórdia e fidelidade de Deus. Maria em nenhum momento escreve qual era a sua reação, embora estivesse maravilhada, embora estivesse tendo uma experiência incrível. Ela escreve quem Deus é e não o que ela estava sentindo diante daquele que é. Irmãos, como nós precisamos de compositores que venham a compor mais do que suas experiências com Deus, mas venham a compor como Maria, venham a cantar sobre Deus. Que não venham a cantar o que eles sentem quando vem a Deus, mas cantar a Deus. Hoje nós vivemos uma época de idolatria de experiências com Deus, porque muitos compositores, ao comporem, compõem mais as suas experiências com Deus. Logo, o povo de Deus quer buscar a experiência e não o Deus da experiência. Logo, nós começamos a idolatrar a experiência e deixamos de adorar o Deus que promove a experiência. Isso é muito sério, meus irmãos. Maria, Salmos, os cânticos na Bíblia, eles retratam os atributos de Deus em maioria do que nossas respostas e as nossas reações, nossas afeições quando encontramos a Deus. Eu tenho orado nesses dias, eu tenho orado para Deus levantar no nosso meio irmãos que cantem os atributos de Deus, irmãos que sejam como diáconos nas músicas, que possam compor e cantar sumindo, desaparecendo, e quando alguém ouvir uma música, não lembre se é o Luiz, ou se é o Tite, ou se é a Marina, ou se é alguém, mas lembre de quem é Jesus Cristo, se apaixonem por quem é Jesus Cristo, e possam ouvir canções e ser discipulados. Se você crê comigo, você diz um amém. Você se une, você também sente que essa é uma necessidade? Você também sente isso? Oh, meus irmãos, a música, além de ensinar, ela tem o poder de encorajar. Você sabia que o evangelho, quando é cantado, ele encoraja pessoas que ouvem isso? Eu tenho diversos testemunhos de irmãos aqui da nossa redondeza, vizinhos nossos. Sabia, irmãos, que nós somos uma igreja que não temos problema com o vizinho? Você sabia disso? Pela glória de Deus? E passamos quase um ano aí sem sistema acústico, que foi prejudicado já pela chuva. Ore por nós. Sabia que nós temos um vizinho que acorda todas as manhãs com os nossos louvores altos nos seus ouvidos, e ele fala bem assim, e isso eu ouvi dele há menos de 2 meses atrás, ele falou bem assim: a minha alma é encorajada. Eu acordo sendo renovado por Deus. Irmãos, olha o que o evangelho faz. Quando o evangelho é cantado, ele renova quem ouve, ele renova os corações, ele renova os abatidos, ele renova os corações. Quantas vezes, meus irmãos, você que estava abatido, que estava cansado, que estava desiludido, aí ouve uma música do evangelho e o teu coração é renovado, é cheio de Jesus, é cheio da presença de Deus. O que nos leva ao terceiro ponto. Repete comigo: o evangelho, quando cantado, renova não apenas quem ouve, mas também quem canta. Aleluia, meus irmãos. Não é apenas quem canta que é renovado, quem ouve que é renovado, mas também aquele que canta também é renovado. Deus consola o seu povo através da música. Deus consola o seu povo, Deus pastoreia o seu povo também através da música, meus irmãos. Isso nos leva ao terceiro ponto do nosso sermão. Como, pastor, então, que o Cântico de Maria nos leva a cantar em dias difíceis? Porque assim, pastor, ok, você disse, acabou de falar para mim que eu tenho que cantar a Deus. Já entendi que mesmo desafinado, eu posso cantar, glória a Deus por isso. E que Deus está me ouvindo, e que eu não preciso estar no palco. Eu posso estar na cadeira e que nós estamos juntos aqui ministrando a Deus. Ok, pastor, já entendi. Mas quando o dia está difícil, pastor, você não tem noção do que eu estou passando. E quando as notícias ruins vêm,
E quando a situação da minha vida não vai bem. Irmãos, um fato é, cantar em dias bons, é fácil ou não é? É fácil ou não é? Ô, meus irmãos, né? Você ouve com a conta cheia, você ouve Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. É claro, você não está precisando de nada, você está com a conta paga, geladeirinha cheia, está no esquema, Netflix pago, Apple TV, HBO Max, tudo combinho ali, o teu entretenimento, tudo em dia ali, ó. O teu doce da geladeira está ali, o que você quer está ali, os seus amigos, está tudo bem, mas quando tudo não está bem? Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. É isso que diferencia a música cristã de música que não é cristã. E aqui, calma, deixa eu abrir um parênteses. Não estou falando de sagrado e profano, tá? Fecha parênteses. Não é nada desse dualismo aqui, por favor. Tem músicas do Foo Fighters que é mais cristã do que da Damares, do Sabor de Mel, com certeza. Simon Like This é melhor do que Sabor de Mel, com certeza. Fecha parênteses. Então, meus irmãos, a música cristã nos ajuda a cantar em dias difíceis. Porque nós não somos aqueles que cantamos apenas quando estamos felizes. Ou cantamos para ficar felizes, não, irmãos. Quando cantamos pelo simples fato de cantar, nós somos renovados. Sabe por quê, meus irmãos? Pensa comigo em Maria. Tu acha que para Maria foi fácil cantar? Você parou a pensar na situação de Maria? Já parou a pensar a situação dela? Deus vem e fala que vai engravidar ela. Ela já está noiva de José. Segundo o matrimônio judaico do primeiro século, uma mulher que tivesse filho fora do casamento deveria ser apedrejada, só. Então ela pensou assim, tá, como é que eu vou explicar para o meu marido que Deus me engravidou? Para começar a história, gente. Isso aqui é engraçado demais. Isso aqui é uma novela, isso aqui. Gente, como é que eu vou explicar para José que Deus veio e me engravidou? E que eu estou carregando é o Filho de Deus? Não é verdade? Isso aqui está muito estranho. Não é verdade? Imagina a situação dela, gente. Imagina a situação dela sabendo que os seus amigos, por serem judeus piedosos, teriam a obrigação de apedrejá-la por causa disso. Você sabe por que José fugiu? Porque esse era o único jeito de Maria não ser apedrejada, segundo a lei judaica. Esse era o único jeito. José não fugiu porque ele não queria assumir o BO. Não queria assumir a gravidez, não. José fugiu para que as pedras não caíssem sobre ela. E que quando ele fosse encontrado, caísse sobre ele. Por isso que nós precisamos de teologia bíblica, para entender as histórias da Bíblia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Não estava fácil para Maria. Maria não contou porque estava fácil, irmãos. Mesmo carregando o Filho de Deus no ventre, ela saberia que ela ia ter consequências físicas, geográficas, sociais, que a vida dela estaria mudando completamente. Uma mulher, quando fica grávida, depois que ela pare, ela vai para sua casa, tem um momento da família. Maria não seria uma mulher assim. Maria deveria ser uma peregrina, que deveria ir ao destino dos cumprimentos das profecias de Jesus. Aquela que ele estava carregando no ventre era maior do que ela. Aquele pela qual criou o mundo pelos braços, estava e deveria ser carregado pelos braços dela. Ela estava carregando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus não nasceu bebê, não rei. Jesus mesmo bebê já era rei. Por isso que a grandeza de Jesus não foi diminuída pela pequenez dele no ventre. E nem a pequenez de Jesus no ventre não diminuiu a grandeza da sua majestade. Quem pode dizer um glória a Deus por isso? Irmãos, a gente pensa que é fácil. Qual é o pai da reforma protestante aqui? O primeiro. Quem foi o que causou? Quem pode lembrar? Quem? Pode falar alto? Lutero. Muito bom, Hugo. Na cabeça, Hugo de primeira. Gente, Lutero. Tu acha que para Lutero, quando a gente olha para Lutero assim, né? O pai da reforma protestante, o cara que orava. Sabe o que Lutero falava, irmãos? Lutero falava bem assim, ó. Quando eu tenho muita coisa para fazer no meu dia, eu tenho que orar 2 horas por dia. E quando eu tenho que fazer muitas coisas ainda, mais do que normalmente, eu tenho que orar 4 horas por dia. Eu fico pensando, deve ser difícil ser amigo de Lutero, né? 4 horas o homem só orava. E sabe o que ele disse para o barbeiro dele, que trabalhava muito? O Pedro Beskendorf.
Ele disse bem assim para o barbeiro: Pedro, quem trabalha muito deve orar em dobro. Esse é o Lutero. Você fica impressionado, não fica? Com esse relato. Mas o mesmo Lutero disse isso aqui, ó. Olha o que Lutero disse, palavras dele, abre aspas. Às vezes sinto, por causa das ocupações e pensamentos alheios, que eu fico frio e perco a vontade de orar, pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. Oh, meus irmãos, o pai da Reforma Protestante, o gigante Lutero, ninguém menos que o pai da Reforma sofreu desânimo para orar. E mesmo assim, sabe o que ele fazia quando ele sentia desânimo? Como todos nós? Sabe o que o Lutero fazia? Abre aspas de novo comigo e ouça com atenção. Nesses momentos de desânimo, eu pego o meu livro sagrado, vou para o meu quarto, conforme o dia e a hora, procuro um cantinho sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, trechos dos Salmos, 10 mandamentos, dependendo da minha disponibilidade de tempo, citações de Cristo, de Paulo, profeta, tudo como fazem também as crianças, como eu faço com as crianças. Daqui uma hora... E é bom que, olha o que ele fala, é bom que de manhã cedo se faça a oração a primeira atividade, e da noite a última, pois isso, por isso, previne-te muito bem dos pensamentos falsos e enganosos que dizem, espere um pouco, daqui a pouco eu vou orar, mas antes ainda tenho que resolver isso ou aquilo, porque com esse pensamento se passa da oração para os afazeres, que prendem e envolvem a gente ao ponto de não mais sair a oração o dia inteiro. Irmãos, perceba que para Lutero a oração é fruto da palavra da fé em Cristo dentro dele e não algo normal. Irmãos, oração e adorar a Deus não vai ser natural como vestir uma camiseta. Esses dias o Jonas Madureiro postou bem assim, ó. Quem diz que gosta de orar ainda não aprendeu a orar. Né? Eu acho muito legal. É porque é isso. Porque orar, irmãos, é ser vencido por Deus. É estar com Deus num campo. Orar, meus irmãos, não sei que mundo que foi criado na tua cabeça, que nessa manhã a gente tire da tomada esse holograma do universo da oração. E que você seja conectado, saia do Android, vem pro iOS, tô brincando. Tô brincando. Mas não sei que holograma que você criou, um mundo fantasmagórico, hollywoodiano, final de filme, que o mundo da oração, uau, que delícia. Não, meus irmãos, oração é guerra. O diabo quer fazer de tudo para você não orar. A sua carne quer fazer de tudo para você não orar. E te digo mais, o diabo e a carne querem fazer de tudo para você não cantar em dias difíceis. Não, cantar é besteira. Aí, você é um hipócrita se eu cantar em dias difíceis. Não! Você vai estar sendo uma pessoa de fé. Você vai estar sendo uma pessoa carregada pelo Evangelho, conduzida pelas mãos do Senhor. O cântico de Maria nos leva a cantar em dias difíceis. Porque nós reconhecemos o motivo, as razões do porquê cantamos. Não cantamos porque estamos bem. E também não cantamos porque está indo mal. Porque tem pessoas que é ao contrário. Tem pessoas que quando está tudo bem não canta. E não adora, não ora. E quando está mal, é crente, é fiel, está em todo culto. Tem pessoas que quando estão vivendo uns problemas, é crente, cara. É fiel a Deus e é não sei o quê. Aí as coisas se resolvem na vida. A pessoa já diminui o tom da oração, diminui a comunhão, diminui a fidelidade a Deus. Ah, não, dízimo, não, agora meu dízimo é tanto, como é que eu vou dar meu dízimo? Agora minha oferta, como é que eu vou ofertar? Porque Deus me deu, Deus deu para mim, não sei o quê. Irmãos, eu não sei qual perfil que você se encontra, mas nós devemos cantar a Deus pelo simples fato do porquê carregamos dentro de nós Jesus Cristo. Maria carregou Jesus no ventre. E deixa eu te contar uma boa notícia. Você carrega Jesus no coração. Isso é motivo suficiente para você cantar a Deus quando tudo vai bem. E cantar a Deus quando tudo não vai bem também.
Por isso, nós chegamos ao quarto ponto. Quais são as razões do cântico de Maria? Já que você está falando aí, pastor, dos cânticos de Maria que levou ela, as razões do cântico de Maria que levou ela a cantar até mesmo em dias difíceis, quais são as razões do cântico de Maria? Vamos lá. A primeira razão foi por causa da soberana intervenção de Deus na história. Verso 46 ao 49. Para Maria, Deus é poderoso e santo, misericordioso, justo, fiel. O fato de Deus ser poderoso e escolher uma pobre jovem desposada com um carpinteiro desconhecido de uma pequena e mal falada cidade de Nazaré é uma prova de que Deus é livre, soberano para agir, e ele age por meios estranhos, não convencionais. Deus não vem num palácio, Deus não envia seu anjo Gabriel aos nobres em Jerusalém, nem a classe sacerdotal, mas uma jovem em Nazaré. Isso mostra primeiro que Deus é soberano. Um termo aqui no grego é, Deus é déspota, Deus é poderoso, é aquele que se relaciona com todos, sem depender de ninguém. Deus, ele é livre para agir, Deus é soberano. Então essa é a primeira razão de Maria. Uau, Deus é soberano. Eu sou aqui, vivo numa cidade pequena e mal falada, Nazaré, sou uma pobre jovem que mora com uma pessoa que não tem o nome, que é José, e o rei do universo vem sobre nós. Quem já assistiu a série The Crown? Algumas pessoas. Eu encorajo os irmãos, estou brincando. Irmãos, a série The Crown retrata a época da rainha Elizabeth e toda essa história, né? Aí tem um momento que o rei que era o primogênito da família, que renunciou, tem um momento, calma que eu não vou dar spoiler não, fica tranquilo. Tem um momento que ele olha e está conversando com a mãe dele, já depois de passado 16, 17 anos da sua entrega, de se abdicar do reinado, ele olha para a mãe e fala bem assim, poxa, a Elizabeth, quem é ela? Ela casou com um cara que não tem nem nome. E a mãe faz aquela cara, tipo assim, é verdade. Sabe, tipo assim, dentro da monarquia dos homens, irmãos, as pessoas só podem casar com pessoas que têm nome, que têm privilégio, e que o rei só poderá vir em um sobrenome de não sei quem tal, do sobrenome de não sei quem além lá. Ei, meus irmãos, quando Deus vai enviar o rei dos reis, ele vem numa cidade pequena, mal falada, com uma família que não tinha nome, nem sobrenome. Isso é para nos mostrar, primeiro, a soberania de Deus, e segundo, que Deus continua depositando tesouros em vasos de barro. Aleluia, meus irmãos. Deus continua depositando tesouros em vasos de barro. Deus continua fazendo a sua obra. E essa é a segunda razão. Deus entrou na história, virou a mesa, invertendo os valores do mundo. Deus não entra na história nos palácios dos governantes. Ei, meus irmãos, como diz a banda Rebanhão nos anos 70, aqui no Brasil, não se acende a luz do sol pelas luzes do Palácio de Brasília. Não se acende a luz do sol, meus irmãos, com os governantes. Sabe onde que se acende a luz do sol? Nos humildes de espírito, aqueles que estão carregando Cristo no coração. É aí que está a nossa esperança, gente. É aí que está a nossa fé no Cristo redivivo. E Deus continua, meus irmãos. Deus continua fazendo isso. E a terceira razão do cântico de Maria é porque ela reconhecia a sua necessidade de Deus. E aqui vale a pena destacar que muitas pessoas, muitos pastores bem intencionados, quando vão pregar sobre isso, Maria, ou eles colocam Maria no expurgo, na lata de lixo, né? Ou outro extremo, olha as qualidades, as virtudes de Maria. E olha, Maria era isso, foi por causa disso que Deus veio a ela. Quem já viu sermões assim? Que por causa da moral e da virtude de Maria foi que trouxe Deus a ela. Isso não é uma pregação moralista, embora muito bem intencionada, né? Não estamos julgando as intenções. Mas, estruturalmente falando, gera em nós o moralismo. Como se Deus viesse em Maria por causa de alguma virtude de Maria. Ei, meus irmãos, repete comigo, Deus não veio a Maria por causa de Maria, mas apesar de Maria. Da mesma forma com nós. Deus não vem até nós por causa de nós. Deus vem a nós apesar de nós.
Deus não vem a nós por causa da nossa obediência, mas Deus, mesmo nós desobedientes, vem até nós e por graça nos dá força para obedecer. Isso é glória de Deus, irmãos. Isso é glória de Deus. E eu gostaria de chegar no último ponto e fechar nessa manhã. O Cântico de Maria nos convoca a nos comprometer com Deus. Maria deu a Deus aquilo que era de mais valioso para uma mulher: o seu útero, o seu ventre. Maria entregou a Deus aquilo que é mais importante para ela. Irmãos, Deus nos convoca a participar da vida cristã de uma forma comprometida. Por isso que há uma diferença entre participar do culto e celebrar o culto, por exemplo. Há uma diferença entre participar do cristianismo e celebrar o cristianismo. Participar do culto, qual é a diferença, né? É estar de corpo e não de alma. Celebrar um culto, celebrar o cristianismo é orar como se essa oração fosse a última oração. É cantar como se essa canção fosse a última canção. É celebrar a Deus pelos feitos de Deus. Por exemplo, celebrar um culto é quando eu sento na cadeira aqui para celebrar a Deus, eu não busco ser servido, mas eu busco a melhor forma de servir a Deus e meus irmãos. Isso é celebrar o culto. Maria nos ajuda a nos comprometer com Deus. E sabe por que Deus te trouxe aqui nessa manhã? Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Chegou o tempo de dar fim no cristianismo merreca que você está vivendo. Chegou o tempo de parar de ter superficialidade com Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você voltar a se comprometer com Ele. Deu de viver da forma que você estava vivendo. Deus está te chamando para águas mais profundas. Deu de ficar fazendo birra com Deus. Porque quem tem promessa também morre. Também morre. Tem muito pastor saindo do púlpito, caindo direto nas cadeiras da igreja do inferno. Assim na forma tem muito crente também, que fica brigando com Deus a vida toda, e quando morre, cai direto lá naquele lugar que a gente sabe. Deus te trouxe aqui para voltar a se comprometer com Deus. Se comprometer de forma profunda. Maria se entregou corporalmente. Meus irmãos, deu do cristianismo mais ou menos. Deu do cristianismo mais ou menos de ficar negociando com Deus, sabe? Ah, Deus, eu vou fazer aquilo, mas o que eu vou ganhar em troca? Ah, Deus, mas assim, eu já fiz tanta coisa para o Senhor. Você me quer de volta? Assim, meu filho, eu te quero, com certeza. Deus está te chamando para viver um cristianismo mais profundo. Mas você pode falar bem assim, você pode estar pensando, mas como que eu vou viver isso para Deus? Se eu sou um pecador e que eu não mereço esse amor. Deixa Deus ministrar teu coração nessa manhã. Sabe o que você é? Você é filho amado. Você é aquele a quem Deus estava pensando quando sofria na cruz. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é aquele a quem Deus deu o próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A obra na cruz precisa ser uma espada que atravessa o nosso peito. Para Maria, comprometeu geograficamente, socialmente, corporalmente. O que vai comprometer para você nessa manhã? Será que esse vai ser só um culto onde você bate o cartão e vai viver o seu domingo? Ou hoje é uma manhã onde Deus está te encontrando e você vai sair daqui entendendo que hoje é dia do Senhor? O mesmo Deus que faz rir é o mesmo Deus que nos faz chorar. O mesmo Deus que nos mostra o como somos pecadores. É o mesmo Deus que fala o quanto somos amados. Meus irmãos, chegou o tempo de nos comprometer mais profundo com Deus. Eu não sei quanto você orava até hoje, mas eu recomendo que a partir de hoje, comece a no mínimo dobrar. Deus está te chamando para se comprometer com Ele. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E deixa eu te falar uma coisa. Você viver um cristianismo raso e superficial é mais prejudicial a você do que a Deus. Você sabia disso? Você viver um cristianismo mais ou menos
é mais prejudicial a você. Tem pessoas que, por viverem um cristianismo fake, barato, perdem casamento, perdem famílias, perdem amigos, perdem esposas, perdem maridos. Alguns chegam a perder até filhos, por não serem fiéis a Deus. Isso é sério. Isso é sério. E aqui não é para te botar medo, mas é para te trazer uma realidade. Que enquanto você não viver uma vida profunda com Deus, vai trazer consequências sérias na sua vida. E os coaches do sucesso não vão te falar lá fora. Por isso que Deus te trouxe aqui para você ouvir aqui dentro. Os coaches do sucesso vão falar para você se amar. Que o importante é o bem-estar. Deixa eu te falar, sabia que o melhor bem-estar do mundo é estar bem com Deus? Você sabia que o autoconhecimento só vem à medida que conhecemos aquele que é do alto? Você sabia que até para você se amar, você precisa entender o quanto você é amado por Deus? Nessa manhã nós precisamos cair de joelhos, irmãos. Com todo o amor do mundo eu falo, mas eu estou vendo pessoas indo para o inferno de barriga vazia de Deus e com a mente cheia de si mesmo. Bom, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu não sei qual foi sua decepção com a igreja. Com comunidades, com pastores, com líderes. Mas Deus não tem nada a ver com isso. E a tua desobediência a Deus não foi por culpa deles. Porque se estivesse olhando para Deus, a sua fé nunca seria perdida. Isso é muito sério, irmãos. Sabia? A gente gosta de transferir nossa desobediência. Ah, não, eu desobedeci por causa daquele cara. Eu desobedeci por causa daquela pessoa. Foi por causa da minha história, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu tio, foi por causa do meu amigo, foi por causa da minha amiga, foi por causa que eu estava... Não, irmãos, a gente desobedece a Deus porque a gente é pecador. Porque Jesus, mesmo recebendo injustiça, mesmo sendo injustiçado, se manteve fiel a Deus. Esse é o tipo de cristianismo que a gente precisa, irmãos. Esse é o tipo de cristãos que vai ser e vai ter o capital moral para afrentar o liberalismo teológico que já assolou a Europa e que já está tomado nas universidades do Brasil. Sabe como que você vai vencer o liberalismo? Sendo um cristão profundo, sendo um cristão comprometido com Deus, apaixonado pela palavra. Não é sobre ir em carreatas, meus irmãos, é mais do que isso. É muito mais, é sobre você abrir a Bíblia e amar a palavra, é sobre servir os irmãos, orar a Deus, se comprometer com Jesus de verdade. Deus está nos chamando nessa manhã a isso. Deus está nos chamando a nos comprometer com Maria. Não tem como nós lembrarmos de Maria e não nos lembrar que ela se comprometeu inteiramente e não saber que Deus está nos chamando a nos comprometer com Ele. Eu gostaria de orar para que Deus curasse todas as suas feridas. Coloque a mão no seu peito.